Olá pessoal, então continuando as nossas discussões aqui sobre as questões dos aspectos sociais do cuidado humano. É importante a gente destacar que há uma proximidade muito grande entre as questões históricas, sociais e culturais. É difícil a gente falar sobre questões culturais sem historicamente entender o contexto dela, bem como as questões sociais. Mas nesse momento agora a gente está fazendo uma pontuação do que é cultura. Agora a professora vai falar com vocês um pouco sobre a questão social, mas vocês vão ver que durante a explanação a gente vai resgatar questões históricas, vai resgatar questões culturais que estão intrínsecas às questões sociais, ok? Então, a sociologia, né? Se a gente vai estudar a sociedade, é importante entender o que é a sociologia. É a área das ciências humanas que estuda o comportamento humano em função do meio e os processos que interligam os indivíduos em associações, grupos e instituições. É a disciplina que estuda as formas humanas de interação, ou seja, eu não estou olhando mais para o indivíduo sozinho. Mas eu não penso assim, né? Ok, mas agora estamos vendo qual é o coletivo disso aqui. O que nos representa, o que a nossa sociedade nos traz e o que da nossa sociedade nos representa também. Então, a questão do ser humano, né? A sociabilidade faz parte da natureza humana. Segundo Aristóteles, a cidade é uma criação natural e que o homem é por natureza um animal social e que é por natureza e não por mero acidente, não fizesse parte de cidade alguma, seria desprezível ou estaria acima da humanidade. Agora é evidente que o homem, muito mais que a abelha ou outro animal gregário, é um animal social. Como costumamos dizer, a natureza não faz nada sem um propósito, e o homem é o único entre os animais que tem o dom da fala. Na verdade, a simples voz pode indicar a dor e o prazer. Os outros animais a possuem, sua natureza foi desenvolvida somente até o ponto de ter sensações do que é doloroso ou agradável e externá-las entre si. Mas a fala tem a finalidade de indicar o conveniente e o nocivo, e portanto também o justo e o injusto. A característica específica do homem em comparação com os outros animais é que somente ele tem o sentido do bem e do mal, do justo e do injusto e de outras qualidades morais, e é a comunidade de seres com tal sentimento que constitui a família e a cidade. Então aqui Aristóteles fala um pouco sobre a nossa principal diferença, né? Sobre a questão entre homens e animais, porque, por exemplo, às vezes, o homem é um animal gregário, mas as abelhas também são. Então, o que nos diferencia? Hoje a gente tem uma grande crise na nossa sociedade quando a gente pensa, tem uma ideia muito forte de que o homem pode viver de forma individualizada, mas a história nos mostra que não é bem assim, né? Hoje a gente está vivendo uma situação então bem atípica, né? Na qual nós precisamos viver reclusos dentro da nossa pequena sociedade, que é a família, em algumas situações inclusive sozinhos, e a gente está percebendo o quanto isso faz falta, né? Não temos nem uma semana direito aí de quarentena e a gente já percebe quão difícil é isso para a gente continuar. Então a gente começa a entender a importância do ser sociável na definição do ser humano. Então a sociologia do cuidado humano. Embora a pesquisa sobre o cuidado esteja principalmente associada ao campo da saúde, os estudos sociológicos ressaltam que os elementos que o influenciam não se restringem a ele, na medida em que a expressão de apoio social intenso é atributo fundamental para a manutenção da vida coletiva. Então a gente vai perceber as diferentes formas de cuidado dentro também da nossa sociedade. Por isso também que a gente vai discutir os diversos aspectos. Quando a professora Débora for discutir as questões profissionais, por exemplo, a gente vai ver que tem muita coisa relacionada à nossa cultura, à nossa sociedade, que determinam as questões profissionais também do cuidado. Então, dentro da sociologia, como é que foi a questão do cuidado, né? Até o final do século XX, o cuidado ele era invisível à sociologia, porque esse cuidado acontecia muito no núcleo familiar. A sociologia busca entender a sociedade como um todo, né? Mais atualmente, é que eles começaram a perceber a importância, principalmente por conta das questões de saúde, da gente compreender como é que acontece esse cuidado. Então, bem no começo, o cuidado ele estava relacionado única e exclusivamente às mulheres, né, e ao dever familiar e devoção, ou seja, era uma obrigação, ele era meio instintivo, mas ao mesmo tempo ele estava associado
a uma função da mulher dentro da sociedade. No entanto, vieram mudanças sociais, econômicas e culturais. E houve também uma mudança social do lugar da mulher. A mulher passou de dona de casa a trabalhadora. E essa mudança influenciou diretamente nas relações que a gente tem dentro das famílias. A gente pensa que no início tínhamos apenas casamentos que não poderiam ser dissolvidos e que a mulher deveria ser a estrutura disso tudo. E com essas mudanças econômicas, principalmente, que fazem com que a mulher parta para o mercado de trabalho, ele vai voltar diretamente, vai incidir diretamente sobre essas relações da mulher com o cuidado e da sociedade com o cuidado, porque a partir do momento que você tem um ser que é considerado, vamos dizer assim, a base do cuidado, e esse ser já não pode mais ofertar aquele cuidado na intensidade, tempo e muitas vezes até qualidade que gostaria, a gente precisa de outros atores que se envolvam nesse cuidado das pessoas. Então, nesse outro texto aqui, sobre grupos sociais e o cuidado na trajetória humana, aqui novamente a gente vai fazer uma ligação com as questões históricas, né? Então, a gente pensa aqui, o cuidado humano, os aspectos sociais a partir do mundo primitivo, né? A proteção materna instintiva foi a primeira manifestação de cuidado humano. Mas isso era amor? Será? Será que isso era amor puro ou será que era uma proteção no sentido de que eu preciso de uma prole, no sentido que eu preciso de pessoas que depois me protejam e cuidem também de mim de alguma forma, né? Então, o homem passa a viver em grupos, ele valorizava a cooperação e dependência, depreciava a agressividade e autossuficiência, porque naquele período, como se sabe, né, o homem precisava caçar, precisava se proteger das intempéries, então ele contava muito com esse grupo, né, que fosse ajudar a desenvolver todas essas atividades. O indivíduo secundário é o grupo, né, então o que o grupo precisava sempre era a maior necessidade, sempre era a prioridade. A vida coletiva ela oferecia proteção, porque como cada um desenvolve um papel dentro dessa sociedade, é permitido que eles desenvolvam vários papéis, né? Então, enquanto tem um cuidando da minha segurança em trazer alimentação, outra parte do grupo está cuidando das futuras pessoas que farão parte dessa micro-sociedade, bem como organizando a comida, né? Então, essa divisão social que existia das funções de cada um era muito importante para isso. Para isso a gente chega a uma sociedade em grupos para famílias nucleares, né? Então a gente passa a ter uma importância maior dentro dessas famílias. Percebam que esses dois textos conversam bastante nesse sentido. Do matriarcado, né, onde as mulheres é que cuidavam de tudo, a gente passa para o patriarcado. As mulheres passam a ficar dentro de casa, né, e todas as relações elas estão baseadas no homem. O homem deve sustentar a casa, deve ser o provedor. No entanto, quem gerencia, quem cuida é a mulher. A gente passa a ter o Estado como uma instituição que vai influenciar e vai determinar a vida dessas pessoas. A família patriarcal, como já foi falado, e essas relações monogâmicas. Isso falando mais da questão do mundo ocidental. E disso a gente passa para práticas realizadas por religiosos, leigos, filósofos, físicos, intelectuais e ditos enfermeiros, né? A gente começa a ver aqui o cuidado como uma questão ocupacional e religiosa. Então, a gente não tem ainda uma profissão do cuidado, nós temos ainda uma situação em que o cuidado ele é visto como um ato de caridade e modelo vocacional religioso. Isso tudo por conta do poder social e político da Igreja Católica na vida das pessoas. E para isso, né, para a atualidade, hoje, o que a gente tem? Uma institucionalização do cuidado, onde cuidado é igual a cura, embora esse seja um conceito baseado no modelo biomédico e a gente já tenha algumas vertentes que já entendem que o cuidado ele não está diretamente relacionado à cura, a gente ainda tem isso muito forte na nossa sociedade. E a gente parte do seio familiar, que eram os seios que eram as pessoas que cuidavam, no seio familiar que era cuidar dessa pessoa, elas são direcionadas para as instituições hospitalares, né? E a gente passa a ter uma validação muito forte do cuidado científico. Ou seja, vale aquilo apenas que é ofertado por profissionais da saúde. Há uma descaracterização, uma diminuição dos outros cuidados ofertados.
E a gente ainda conta com algumas outras questões, além dessas questões de conceito, né, e de lugar de mulheres, por exemplo, dentro da sociedade, a gente ainda tem as disparidades sociais, as questões econômicas e o cuidado em saúde que se auto-influenciam. Então, quais são as influências negativas? Na nossa sociedade, em especial, o ideal de masculinidade, que faz com que o homem, entendendo que ele não precisa se cuidar, ou quem precisa se cuidar é muito fraco, ele acaba não procurando os serviços de saúde. Então, esse ideal de masculinidade, ele acaba tendo uma influência negativa. Não é à toa que temos o maior índice de doenças entre os homens a partir de uma certa idade. Por exemplo, embora os homens eles vivam melhor por um tempo, eles não são os que têm o maior tempo de vida. Hoje a gente tem os aspectos demográficos apontam que as mulheres têm uma taxa de sobrevida muito maior, porque os homens geralmente não procuram serviço de saúde. A questão da discriminação racial, ou seja, grupos sociais diferentes têm diferentes acessos ao cuidado em saúde. E isso influencia sobremaneira a forma como essas pessoas vão vivenciar esse cuidado em saúde. E o que a gente tem de influências positivas? Quando a gente passa a ter uma distribuição equilibrada do capital social, ou seja, o Estado desenvolve e promova formas de que todos possam ter acesso a algum tipo de cuidado em saúde. O acesso à informação e cultura. Aqui a gente tem que entender a importância da educação, porque muitas vezes as pessoas têm acesso à informação, mas elas não têm capacidade de compreensão dessa informação. É comum a gente pensar assim, poxa, mas tem tanta informação ainda, por que as meninas continuam engravidando? Mas tem tanta informação por aí, por que as pessoas continuam saindo das suas casas, mesmo estando uma pandemia desse vírus? Porque tem uma questão realmente cultural, tem uma questão de compreensão que está assim e influencia muito fortemente. E agora vem a pergunta, Você concorda com o que foi apresentado? Justifique sua resposta. Eu aguardo vocês e suas cabeças pensantes no chat. Até mais!